Márcio Postman pode não ser a única novidade petista no governo. A ala mais ideológica do PT tenta emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, como diretor-presidente da Vale. O pacotão também incluiria mudanças na diretoria da Petrobras, já que Jean Paul Prates não estaria agradando na gestão da estatal. E Lula está envolvido diretamente na tentativa de dar um cargo a Mantega. O plano B, caso não dê certo na Vale, seria abrigar o ex-ministro em um organismo internacional. Neste caso, o Banco Mundial seria a opção. Vamos a Brasília conversar com o José Maria Trindade. Zé, o que nós já sabemos até aqui sobre essa possibilidade? Por enquanto é uma ideia ou já há articulações avançadas nesse sentido? O que eu sei, para que ele venha a assumir, seria preciso ser aprovado por um conselho de 13 integrantes e são 2 alinhados ao governo, é isso? Há resistências a essa indicação. Se você quiser conhecer o Guido Mantega, vá até a delação de Antônio Palocci. Lá estão descritos todos os cargos que o Guido Mantega passou e o que ele fez exatamente para a campanha de Dilma Rousseff. E como foi a ação de um ministro da Fazenda que se presta ao papel de arrecadar dinheiro para a campanha política. O ministro da Fazenda tem nas mãos decisões importantíssimas. Ele não poderia passar por um arrecadador de campanha eleitoral. Isto beira a chantagem, não é um pedido de dinheiro, né? E tudo isso está descrito na delação premiada de Antônio Palocci. A nomeação de Guido Mantega para a Vale explodiu aqui em Brasília num comentário geral e comentários negativos. Inclusive repercutiu muito mal no mercado, dizendo que se houver uma ocupação assim de pessoas ligadas ao grupo ideológico do PT, o governo vai perder em credibilidade. Não há ainda uma decisão. Eu tentei aqui falar com pessoas do governo e ninguém confirmou, né? Muito menos a Vale confirmou exatamente esta indicação, mas nada é por acaso. Quem vaza uma indicação ou esta possibilidade está, na verdade, tentando melar, porque geralmente essas indicações são feitas de supetão e urdidas ali nos bastidores do governo, né? E quando a gente vê, já está no Diário Oficial. Desta vez, houve o vazamento e a reação foi muito grande. Houve reação do mercado, houve reação política e houve reação, inclusive, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Há um grupo ali querendo reavaliar o governo Lula, dizendo, olha, o Fernando Haddad está assim se destacando, ele está forte politicamente, encontrou aliados no Congresso Nacional, esses aliados são deputados até de centro-direita que entendem que se o Haddad ficar fortalecido, fica melhor do que se ele ficar enfraquecido no colo de Lula, né? Haddad, o ministro do Desenvolvimento, aí assim a nota dele está baixa. Há quem diga que é preciso tirar o ministro do Planejamento, do Desenvolvimento e dar a alguém mais força para a Bolsa Família, para esse grande capital que é o cadastro único, que sabe o que acontece no Brasil através do cadastro único, sobre o combate à fome e à miséria, estão entendendo que esse lado social, que é muito caro ao PT, não está em andamento. E esse grupo forte do PT está temendo, inclusive querendo sabotar a decisão, que já é uma decisão de Lula, de acomodar o Centrão aqui na esplanada dos ministérios. Então, essa luta interna existe e querem forçar o Guido Mantega para cargo importante no governo. Veja bem, isso seria uma espécie de prêmio. Se nós formos observar direito o governo do PT, o Guido Mantega foi uma espécie de leal a tudo que aconteceu. Ele não fez delação premiada, ele não mostrou as entranhas sujas do governo Dilma e, enfim, seria aí uma espécie de prêmio. Agora, Cristiano Beraldo, apesar de Guido Mantega gozar de um certo prestígio dentro do PT, foi ministro da Fazenda nas administrações do Lula, ele não tem nenhuma experiência, zero experiência
com o setor de mineração. No que ele pode agregar, sendo presidente da Vale? Ele é até mais grave do que isso. O Guido Mantega, ele foi ministro do Planejamento, foi ministro da Fazenda, da Dilma, inclusive, responsável pela derrocada econômica do Brasil. A gente se lembra a situação em que estávamos quando Dilma saiu da presidência da República. E aí tem um fato interessante que é o seguinte: o Tribunal de Contas da União responsabilizou Guido Mantega pelas pedaladas fiscais que deram causa ao impeachment da Dilma. E a punição do Guido Mantega é que ele não pode fazer parte da administração pública. É até importante checar se houve, como está tudo sendo revisto, a história está sendo reescrita, se essa punição também já foi... Caiu? Aí, caiu. Mas olha só que interessante. Ele foi condenado, foi punido, foi preso na Lava Jato, investigado na Operação Zelotes, e aí agora ele precisa ser acomodado porque ficou de boca calada. Olha, quem ganha prêmio por não ter aberto a boca sobre crimes cometidos, por não ter delatado os seus amigos, é gente da máfia, das quadrilhas, das organizações criminosas. Não num governo de um país como o Brasil, mas a gente convive com essas decisões, essas escolhas e essas justificativas como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque o governo que aí está normalizou este tipo de coisa. Como nós temos de cima para baixo o mau exemplo vindo, tudo pode, tudo é permitido, todo mundo pode ter o espaço na administração pública, mesmo se tiver sido penalizado, se tiver sido envolvido em corrupção, em crimes contra o país que, em tese, assumindo cargos da administração pública, eles deveriam defender. O caso do Guido Mantega, essa articulação, essa pressão para que ele ocupe a presidência da Vale do Rio Doce, uma empresa que foi privatizada, que tem uma operação que é um exemplo para o mundo, é uma das empresas mais importantes na área de mineração do mundo, mas aí estão forçando para colocar o Guido Mantega com esse currículo. Olha, não era o interesse da população, o interesse do próprio governo, não seria ter alguém ali com competência para que a Vale pudesse faturar cada vez mais e pagar cada vez mais impostos? Mas não, isso não interessa. O que eles querem é ocupar ali o espaço para o companheiro que ficou quietinho na prisão, que ficou quietinho, não fez delação premiada. Então, realmente é uma tristeza a gente ser defrontado com esse tipo de parâmetro para a escolha de pessoas que podem ou ir, aí se não der na Vale, vai lá para o Banco Mundial, vai representar o Brasil em alguma instituição internacional. Pô, já não basta a Dilma lá nos BRICS? Agora vamos ter que ser representados por Guido Mantega também em algum desses organismos internacionais. É muita humilhação, é muita vergonha que a gente passa com esse tipo de indicação por esses motivos que a gente está vendo aí do governo do PT. Pois é, agora, Helene, o Marcelo mandou uma mensagem, um questionamento interessante. Por qual razão o presidente Lula não opta por uma indicação de um nome técnico? Porque ele opta por um nome político, alguém que já fez parte de administrações do PT. Por que ele não quer dar uma resposta ao mercado? Colocar alguém que surpreenda pela tecnicidade, pela bagagem, pelo repertório? Na verdade, o fato desses nomes serem políticos não quer dizer que eles não sejam técnicos, né? O próprio Márcio, que falamos aí no primeiro bloco, que irá presidir o IBGE, ele é, sim, um economista formado pela Unicamp, né? Que mas muito é uma identificado universidade com o PT, de peso. Né? Exato, é aquilo que eu falei aí no primeiro bloco. Esse é um dos problemas, um dos pontos fracos do PT. O PT sempre concentra o poder, né, dos primeiros cargos, dos cargos ali de primeiro escalão, daquelas funções onde você tem o maior orçamento para pessoas filiadas ao PT.
E aí, se a gente falar agora de Mantega, a gente também tem que lembrar que ele é um filiado do PT, né? Ele faz parte aí da ala de mais esquerda do PT, ele é ali do núcleo mais tradicional do PT, né? E sobre a nomeação dele, Daniel, vale dizer que, embora tenha acontecido aí esse burburinho em Brasília, isso será pouco provável ou não deve acontecer, quase certo que não irá acontecer. E explico por quê. A presença do governo na Vale se deve pela Previ, que é o fundo de pensão estatal ali do Banco do Brasil. E a Previ reduziu a sua participação acionária dentro da Vale. Portanto, hoje, a influência do governo dentro da Vale não é tão expressiva. Possivelmente, os outros acionistas não vão apoiar a nomeação de Mantega. Portanto, essa nomeação é quase certa que não ocorra. Para além disso, existe a questão justamente de Mantega. Apesar de ser uma pessoa, um profissional extremamente preparado, ele não é preparado para administrar o setor de mineração. Ele não tem aí na bagagem nenhuma experiência com o setor de mineração. Portanto, o nome dele está praticamente descartado já dentro do governo. Agora, essa questão de nomeação é claro. Quando se é presidente, você nomeia aqueles que são mais próximos, que são amigos, né? É natural. Infelizmente, o mundo da política é assim, seja com o governo do PT, seja com o governo do PSDB, seja com o governo do PL. É assim que funciona. Pois é, agora, Capês, estamos tratando sobre a intenção, a ideia do presidente Lula. Naturalmente, isso teria que passar pelo Conselho. Conselho que é formado por 13 integrantes, teria que aprovar o nome de Guido Mantega. Agora, caso isso viesse a acontecer, daria para falar no quê? Interferência? Quais seriam os impactos? Perda no valor dos papéis? O que é possível projetar? Bom, o impacto inicial não é só na Vale. O impacto inicial é no país, porque mostra uma sinalização. O presidente, já desde o início do mandato, vem mandando recados de que ele gostaria de acabar com a autonomia do Banco Central, que inclusive foi um dos elementos levados em conta pela agência Fitch para elevar a nota do país, a autonomia do Banco Central, aprovada no governo anterior. Também ele tentou, pelo menos simulou ou sugeriu rever a privatização da Eletrobras. E esse tipo de visão começa a coincidir com essas indicações mais ideológicas. Então, a questão do Márcio Pottmann não é o que ele pode fazer na presidência do IBGE, mas é se ele vai se tornar um conselheiro informal na área econômica do governo. E a mesma coisa com relação ao Guido Mantega. Lembraram aqui os nossos colegas de bancada que ele foi ministro do Planejamento e ministro da Fazenda da Dilma. Ali, naquela época, foi implantado um neologismo chamado de nova matriz econômica. Essa nova matriz econômica nada mais é do que um conjunto de práticas heterodoxas de mexer artificialmente na taxa de juros, de dar exonerações fiscais sem nenhum controle, e o resultado foi, o Beraldo, se não me engano, chegou a mencionar, um déficit fiscal em 2014, depois de superávites fiscais seguidos no Brasil desde 2001. E em 2014, com essas práticas... E a artificialização, né? As contas administráveis aí de luz e de água, segurou tudo para quebrar o país. Exatamente. Resultado, em 2014, um déficit pela primeira vez, depois de 13 anos, de 32 bilhões de reais. E no ano seguinte explodiu o déficit com 115 bilhões de reais. Então, esse tipo de desorganização sugere práticas imediatistas. Ou seja, você artificialmente favorece a retomada do consumo para a chegada da inflação, logo em seguida, perda do poder aquisitivo e empobrecimento da população. E aí, respondendo à sua colocação, a Vale é uma empresa de mineração, a maior exploradora, produtora de ferro do país, uma das maiores do mundo. E o Guido Mantega não tem experiência em mineração. O Eduardo Bartolomeu, que é o atual presidente, é um CEO,
É um CEO importante. Então, também, sob esse aspecto, pode dar impactos negativos nas ações, prejudicando até os acionistas, porque a Vale foi privatizada. Você disse que ele é eleito por um conselho administrativo formado por 13 conselheiros. E o governo tem 2 integrantes. Exatamente, o governo tem 2 integrantes, como a Elaine Kelly lembrou também, a participação do governo através do Fundo Previ, que é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, com um pouco mais de 8%. Precisaria convencer os demais integrantes. Só que o governo está mostrando confiança de que vai fazê-lo. Thanks God, ele não conseguiu. O governo tem força. Vai lá, Zé. Não é bom subestimar a força do governo, né? O governo tem força e pode sim conseguir votos para eleger o Guido. Se Lula decidir, ele coloca o Guido Mantega lá sim. Concordo com o Zé Maria. Não estamos tratando de uma obra de ficção, é isso? Isso pode acontecer. Não. Não pode subestimar a força do governo, não. O presidente da República tem uma caneta muito forte e a Vale tá precisando exatamente de apoios, né? A Vale tem passado por solavancos importantes. É uma empresa muito lucrativa, senão já teria quebrado. Pois é, Elaine, quer fazer um comentário? Pois não. Não, eu continuo aí na tese de que pouco provável será a nomeação de Guido Mantega para a Vale. Mais provável que isso aconteça em algum organismo internacional. Capês. Eu acho que está começando a surgir, pelo menos deveria começar a surgir, um desconforto em todos aqueles alinhados atualmente ao governo Lula que são de centro, que acreditam em equilíbrio fiscal, autonomia do Banco Central, a redução de juros através da contenção de gastos. Essa guinada ideológica rumo ao PT vai causar cada vez mais desconforto em políticos de centro, que têm uma visão um pouco mais ortodoxa da economia, como a própria Simone Tebet. E a gente vai assistir, provavelmente, algumas rupturas no decorrer desse governo. Pois é, o Beraldo fez algumas reações com a sobrancelha. Vamos fechar com você, viu, Beraldo? Não, assim, o que acontece é que a gente não pode esquecer que tudo é possível no Brasil. Eu tenho visto algumas movimentações do governo que eles vão lançando, eles lançam a ideia, ver como é que vai a reação, e aí as pessoas meio que se acostumam com aquela ideia e depois entuba e passa. E realmente ali a Vale do Rio Doce tem suas demandas, os conselheiros têm suas demandas, o poder do governo é imenso. E, de fato, se o governo quiser, independente do histórico, independente do pouco preparo, da inexperiência para este tipo de atividade, ele vai ser colocado lá. É óbvio que é mais fácil para fora, mas às vezes pelas razões mais simples possíveis, o sujeito não vai para fora, não quer ir para fora, quer ficar aqui, e aí Lula quer pagar a dívida que sente que tem, de lealdade que tem com Guido Mantega. Então, não me surpreenderá em nada se essa ideia tomar corpo e avançar.